Olá, boa tarde. Vou ler um texto que se encontra no livro de João, capítulo 4. A história mesmo começa no capítulo 4, versículo 1 até o 24 a seguir, mas eu vou ler apenas o 23 e o 24. Se você quiser conhecer todo o contexto, para compreender melhor essa história e o que eu estou falando, leia João capítulo 4, versículo 4 a seguir. O título é A Mulher de Samaria. Vou ler o 23 e o 24. Diz assim: Mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus disse que Deus é espírito, o que importa é que o que adore em espírito é verdade. Isso significa dizer que há falsas adorações. É bom lembrar, na verdade eu vou falar de outro assunto em seguida, mas na verdade eu quero enfatizar o que já tenho enfatizado tantas outras vezes. Que adorar a Deus não é cantar, mas você pode adorar cantando. Adorar a Deus não é pregar, mas você pode adorar a Deus pregando. O que significa adorar a Deus? Adorar a Deus é um estado de espírito em que você procura se encontrar. Você começa a se desprender. Eu vou dar um exemplo para que você conheça. Muita gente fala mal da Igreja Universal, daquilo, outro, mas se você for um observador, eu não me refiro aos líderes, mas me refiro aos irmãos em Cristo Jesus. Se você observar a Igreja Universal, você vê realmente um povo adorador. Por que o povo adorador? Porque quando a câmera pega, você não vê ninguém olhando no celular. Você não vê ninguém conversando com o vizinho, vendendo algum produto. As pessoas estão de olhos fechados e as mãos para cima, glorificando a Deus. Isso é adorar a Deus. É quando você consegue se desprender das coisas que estão à tua volta, se desprender dos seus problemas, se desprender do converseiro do lado, do converseiro com o outro e se liga totalmente com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que adorar, ele é um estado de espírito. Às vezes alguém diz assim, o culto foi uma benção. Mas a pergunta é, uma benção para quem? O culto a Deus ele é coletivo? Não. Ele pode tornar-se coletivo quando mais de uma ou duas ou três pessoas se desprende dessas coisas dessa vida para adorar ao Senhor. Aí sim, tornou-se coletivo, mas o culto não é coletivo. O culto a Deus, ele é individual. Deus recebe não o coletivo. Deus recebe cada um segundo o que ele propôs no seu coração. Segundo o que ele assentou no seu coração. Lembra de Daniel, mesmo escravo no Egito, Daniel 1:8? Né? Por que Deus deu graça a Daniel em Babilônia? E naqueles 3 reinos que eles passaram, seguido por ali? Porque a Bíblia diz, Daniel 1:8, e Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção e as iguarias do rei. Então, esse é o falando da adoração. Adorar não é cantar. Cantar está adorando, não. Pregar está adorando, não. Mas você pode adorar fazendo essas coisas. Porque adorar é um estado de espírito que você se encontra. Mas vou falar de Samaria. Eu já vi até irmãos menos avisados falando, se referindo aos samaritanos, como que os samaritanos fossem um povo ímpio. Mas é bom lembrar um pouco da história. É bom retroceder um pouco, pelo menos aí uns 600 anos ou mais, ao reino de Salomão. Salomão foi aquele homem que pediu sabedoria a Deus para entrar e sair e poder dirigir aquele povo, e Deus assim o fez. Não só deu sabedoria, como deu riquezas, deu tudo a Salomão. Mas Salomão não soube usar toda a sua sabedoria. O homem que escreveu para mais de 3.000 provérbios. Mas Salomão se afastou plenamente dos caminhos do Senhor.
chegou a dizer que o homem e o cavalo era todo mundo igual. Morria e acabava por ali. O homem e o cavalo era igualzinho. Sim, assim falou Salomão. Então ele se desviou tanto, Deus o ordenara que ele não se envolvesse com mulheres estrangeiras, e ele não só se envolveu, como construiu um Deus para cada uma delas, mulheres estrangeiras. Então Salomão estava, no final da sua vida, ele estava totalmente desviado do caminho do Senhor, e a Deus dará mesmo. Então se diz ali, Deus se dignou tanto com isso, com ele. Deus ficou tão indignado com Salomão que disse: olha, Salomão, o que você cometeu foi demais para mim. No seu reino não, por amor a Davi, o seu pai. Por causa de seu pai, porque por causa de você não. Mas por causa de seu pai eu vou poupar o seu reino. Mas quando chegar no reinado de seu filho, eu vou dividir Israel. E para se cumprir a Bíblia, Salomão morre e seu filho Roboão assume o reino. Parecia tudo tranquilo e que a palavra talvez não se cumprisse. Mas, para se cumprir a palavra de Deus, o povo se revoltou. Porque Salomão, para manter a sua luxúria no palácio, explorou o povo ao inaceitável. Então, de imposto de tudo, o povo não conseguia mais pagar. Então o povo fora ao seu filho, Roboão, disse: olha, o seu pai nos explorou demais, seu pai estava nos explorando e nós não aguentamos mais. Então, para se cumprir a Bíblia, esse Roboão, filho de Salomão, faz uma reunião com os conselheiros do rei, e os conselheiros assim os confirmaram, é verdade. Mas ele também se consultou com os jovens. E o jovem diz a eles que o seu dedo mindinho é mais grosso do que o punho do seu pai. Isso é, se meu pai cobrava imposto, eu vou aí agora quadruplicar mais imposto. Mas tudo isso era para se cumprir a palavra de Deus, que Deus tinha dito a Salomão que ia dividir o reino. E o povo foi no dia buscar a resposta, e essa foi a resposta de Roboão para o povo, que o dedo mindinho dele era mais grosso do que o punho do seu pai. E o povo disse: que temos nós com Davi? E ali dividiu o reino de Israel. Eles procuraram um cidadão por nome de Jeroboão. Aí ficou Jeroboão com 10 tribos, e Roboão, filho de Salomão, com 2 tribos. Foi considerado apenas uma tribo e meia, porque era aquela mortandade que aconteceu. Uma tribo e meia, vamos dizer assim. E aí surgiu o reino do norte e o reino do sul. E aí começou essa inimizade entre eles. Por isso que lá na frente, quem eram na verdade, os samaritanos, para que a gente entenda. Os samaritanos eram 10 tribos de Israel. Então era uma briga de família. Então nunca mais se refira aos samaritanos como um povo ímpio. Não. Os samaritanos eram formados por 10 tribos de Israel. Que essa divisão custou, a vida desregrada, né? Uma vida de luxúria, de orgias do rei Salomão. A culpa da divisão que levou até aquela época de Jesus, aquela briga interna entre samaritanos e judeus, foi do pai de todos eles. A culpa foi de Salomão. Então o pecado de Salomão causou uma divisão no reino que perdurou até o tempo de Jesus. Então os samaritanos nada mais eram do que 10 tribos de Israel. Os judeus, chamados judeus, nada mais era do que uma tribo e meia, por causa daquela questão da mortandade. Então pensemos nisso. Pensemos que as nossas vidas, os nossos atos, as nossas ações, elas trazem consequências. E às vezes não só consequências agora,
Agora, às vezes, traz consequências para vidas futuras por causa de ações que tomamos agora. Tudo que nós plantamos, um dia nós vamos colher. E Salomão, o povo de Israel, colheu uma colheita avassaladora, terrivelmente avassaladora, por causa das ações desastrosas de Salomão. Pensemos nisso. Então lembre-se, nunca mais diga ou pense que os samaritanos eram um povo ímpio. Os samaritanos eram formados por 10 tribos de Israel. Eu estou dizendo eram, porque certamente hoje eles são unificados. Pensemos nisso.